Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Hoje a gente vai fazer uma aula de correção de História do Espírito Santo. Tem umas atividades que ainda estão em andamento, mas por conta da nossa atividade avaliativa, que eu vou aplicar para vocês segunda-feira, então a gente já vai fazer a correção dela, tá? Para a gente estudar mais um pouquinho. Primeiro a gente vai começar fazendo a correção da página 23 da apostila, tá? Que vocês teriam aí que analisar essas 4 imagens e responder a perguntinha abaixo. O que essas imagens estão mostrando, tá bom? Então, essas imagens elas estão revelando em festas, alimentação, lazer, característicos da cultura capixaba e do modo de viver das pessoas que constituem a nossa sociedade, tá bom? Então, essas imagens estão representando de diversas maneiras aí um pouco da nossa cultura capixaba, através da culinária, né, de alguns elementos culturais, de danças, de festas, né, de festividades. Então, através desses elementos, né, dessas imagens aí retratadas, a gente consegue observar um pouco da nossa cultura capixaba. Bom, virando aí na página 26, tem mais algumas perguntinhas, né, para vocês, com base no texto sobre os indígenas que a gente estudou, né, sobre os botocudos, os aimorés, os tupiniquins, que era o principal grupo aqui nas nossas terras. Tinha os aimorés e os botocudos que moravam mais para o interior do nosso território. Eles tinham uma realidade diferente da realidade dos índios que viviam no litoral, tá bom? Os botocudos eram índios que eram temidos pelos colonizadores porque eles incendiavam e atacavam, né, as casas desses colonizadores. E com base no texto e nas imagens sobre os indígenas, vocês iriam responder então algumas perguntinhas, né? Questão 1 aí. Como os indígenas obtinham os alimentos de que necessitavam em seu dia a dia? Bom, os indígenas eles obtinham esses alimentos por meio da caça, da pesca, da coleta e também praticando agricultura, tá? Questão 2. Como era a divisão de trabalho entre homens e mulheres? Bom, os homens eles ficavam responsáveis pela caça, também pela coleta dos alimentos e também pescavam. E as mulheres, elas construíam as moradias e transportavam os utensílios e as crianças, tá? Questão número 3. Como os indígenas demonstravam cuidado com a aparência? Bom, então eles utilizavam os botoquês nos lábios e nas orelhas, além também de cortarem os cabelos, que foi o que nós vimos, né, quando eu expliquei vocês sobre esses cuidados que eles tinham, quando a gente estudou um pouquinho dessa parte sobre os indígenas no nosso território. Aí na página 27, na seção Refletindo mais sobre o tema, tem mais algumas questões sobre os indígenas. Na questão 1, está perguntando por que a luta por direito à terra é importante para os povos indígenas. É importante para que eles possam praticar caça, coleta, pesca e também agricultura, como faziam os povos antigos. Porque, por exemplo, como expliquei vocês sobre algumas áreas, né, sobre algumas posses de terras aí que eram dos indígenas, que foram ocupadas por algumas indústrias, esses indígenas acabam perdendo essa terra, o que eles não possuem o espaço suficiente para eles praticarem essa pesca, essa agricultura, essa caça, o que acaba, né, consequentemente, eles passando por fome e sede por não obter esse espaço para eles, tá bom? Questão 2. De que maneira os direitos dos povos indígenas podem ser preservados? Então, como pode ser preservada essa cultura aí, né, os direitos desses indígenas? A gente pode conhecer os direitos desses povos e as leis que defendem a respeito das suas tradições e também o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é uma maneira de preservar aí esses direitos dos povos indígenas, que a gente está estudando um pouco sobre a história deles. A gente pode ver filmes relacionados, documentários, entre outras fontes que abordam esse assunto sobre os indígenas e sobre os direitos dos indígenas. Tá bom? Questão 3. Qual a importância dos indígenas para a história do Brasil? Então, a gente viu que eles já habitavam aqui antes de todos os outros chegarem. Então a gente vê a importância que eles têm sobre nossas terras, é toda a história que a gente estudou sobre eles. Então eles são os descendentes de povos mais antigos que habitaram as nossas terras do Brasil, tá? Então por isso a gente precisa conhecer sim a história desses indígenas e o modo de pensar que eles têm e garantir então que eles tenham direito à terra e mantenham a sua cultura, né, viva aí.
Questão 4. Como podemos conhecer melhor a maneira de pensar e de viver dos povos indígenas? A gente pode fazer algumas pesquisas relacionadas a esses povos. Foi o que a gente fez na nossa primeira atividade avaliativa de história desse bimestre. A gente conversou um pouco, a gente fez algumas pesquisas, né, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre povos indígenas aí presentes no nosso Brasil. Então, vocês pesquisaram aí a vestimenta deles, a cultura que eles têm na tribo. Então, tudo isso é uma maneira de pensar sobre esses povos indígenas, da gente poder destacar aí a cultura deles e dar importância a essa cultura. Bom, aí na página 29, vocês teriam que colocar as legendas nas imagens, de acordo aí com o que está acontecendo nessa imagem, de alguns trabalhos que os colonizadores tiveram de realizar quando eles chegaram aqui. A gente sabe que eles não tinham uma vida fácil, eles viviam em conflito com os indígenas, porque os indígenas não aceitavam a presença desses colonizadores aqui, né, desses portugueses. Então, eles não aceitavam, estavam em constante conflitos com esses indígenas, e os colonizadores não tinham as ferramentas adequadas para praticar alguns trabalhos que eles teriam, né, tinham que fazer naquela época. E alguns desses trabalhos eram desbravar as florestas, eles enfrentavam animais selvagens, né? Na primeira e na segunda imagem está representando isso. Logo abaixo aí, na terceira imagem, eles estão aí abrindo caminhos, atravessando montanhas e rios. E por último aí, eles também construíam casas de palha e barro ou de materiais que eles encontravam na região em que eles estavam. Aí na página 30, vocês teriam que conversar em casa, né, sobre as semelhanças e diferenças entre o modo de se alimentar dos antigos portugueses e o da maioria das famílias capixabas nos dias atuais. Em seguida, vocês iriam registrar a conclusão que vocês chegaram. Então, a gente percebe que nos dias atuais, as pessoas também consomem muitos alimentos que os povos consumiam antigamente, porém, atualmente a gente compra, né, a maioria das pessoas compram a maior parte dos alimentos em supermercados. Não, a gente não tem mais esse trabalho que os povos antigos tinham de caçar, de coletar os alimentos, de pescar o alimento. Então a gente já tem tudo prontinho nos supermercados para a gente comprar. Outro desafio também que os colonizadores tinham eram de enfrentar outros estrangeiros que chegavam no litoral, né, principalmente aí quando se espalhou a notícia que próximo ao nosso território existiam minas de ouro. Então, vários estrangeiros, principalmente aí os ingleses, franceses e holandeses, vieram para o nosso território com o desejo de se tornarem ricos por conta dessas minas de ouro. Então, também foi outro trabalho aí, outros conflitos que esses colonizadores sofriam. Aí na página 32, na seção refletindo mais sobre o tema, vocês irão registrar aí algumas características do povo indígena seguindo o roteiro abaixo. Então, primeiro aí vocês iriam colocar como era a vida desses indígenas, né? Algumas características desses indígenas antes da chegada dos europeus. Então, esses indígenas, eles viviam em seu meio natural, plantando mandioca, pescando, caçando, coletando alimentos. Então, eles viviam em harmonia com a natureza, tá? No segundo quadrinho, a gente tem o período dos aldeamentos dos jesuítas, né, onde esses nativos aprendiam a fé católica e os padres queriam ensinar de qualquer maneira esses nativos viverem e nos costumes europeus. Então, eles aí tinham que batizar os filhos na igreja, fazer o casamento na igreja, como era nos costumes europeus. E esses indígenas, eles frequentavam a missa e aprendiam diferentes ofícios, tá? E as crianças iam à escola e aprendiam o catecismo e também a ler e a escrever. E atualmente, muitos indígenas vivem em terras indígenas e utilizam objetos industrializados, tá? E muitos deles ainda mantêm sua língua e preservam seus hábitos de extrair da natureza parte da sua sobrevivência. Então, mesmo esses indígenas tendo aí consumindo alguns objetos industrializados, modificarem um pouco aí o seu modo de viver, eles ainda carregam consigo suas culturas, suas tradições, né, sua identidade indígena. Aí na questão 2, na letra A, está perguntando por que a rotina dos grupos indígenas sofreu alterações. Então a gente compreendeu e percebeu
que quando esses europeus chegaram aqui, eles trouxeram com eles a cultura deles para o nosso território do Espírito Santo e eles queriam, de qualquer maneira, ensinar, né, e transmitir essa cultura deles para os indígenas. Então, esses indígenas começaram a mudar o modo de viver que eles tinham e seguir alguns costumes europeus. Então, a partir dessa convivência, desse contato com os europeus, esses grupos indígenas acabaram sofrendo algumas alterações na sua cultura. Aí na questão B, na página 33, está perguntando por que atualmente o número de indígenas é tão pequeno em nosso território se comparado ao século XVI. Bom, a gente vê que a partir do contato com os europeus, levou muitos indígenas à morte, também à perda de suas características culturais, devido à aproximação, à convivência com esses povos europeus. Então, eles foram perdendo um pouco da sua cultura, alguns povos indígenas foram mortos por esses europeus também, devido aos conflitos que eles tinham. Bom, aí na página 35, na seção Refletindo Mais sobre o tema, vocês teriam de escolher aí 4 profissões e registrar a importância dessa profissão na vida da cidade naquele tempo, tá? Então, vocês poderiam colocar aí sobre os comerciantes, que eles trabalhavam nas lojas, oferecendo aos moradores daquilo que eles necessitavam. Tinham os soldados também que prestavam serviço militar, zelando aí pela segurança da população. Tinha os pedreiros, os sapateiros, os ouvires, que eles realizavam aí diferentes serviços, atendendo também as necessidades da população. E tinham também os funcionários do governo, né, os vereadores, que trabalhavam para o governo e administravam e fiscalizavam a população, tá bom? Aí na página 36, a gente tem uma imagem sobre o trabalho escravizado e com base nessa imagem vocês teriam que responder a questão abaixo, tá? Recapitulando um pouquinho aí do que a gente viu sobre os africanos em nossas terras capixabas. Eles foram trazidos pelos colonizadores para trabalhar aí na construção das povoações e também na agricultura. A gente viu que foi a partir dessa mão de obra dos africanos escravizados que os colonizadores realmente, de fato, conseguiram trabalhar. A gente viu também que os habitantes africanos no nosso território começou a aumentar a partir do ano aí de 1621, e esses africanos exerciam diversos trabalhos em nossa sociedade, como eram domésticos, né, trabalhavam como empregados domésticos, eram barbeiros, sapateiros, carregadores, vendedores ambulantes, enfim, eles exerciam diversas atividades nas vilas e cidades, e com isso eles ajudaram e tiveram uma importância enorme para o desenvolvimento, né, do nosso território. Bom, logo aí abaixo a gente tem então uma perguntinha com base nessa imagem que está perguntando como ela nos mostra a organização do trabalho dos escravizados nos antigos engenhos. Então a gente percebe aí que cada escravizado aí, né, cada pessoa está exercendo uma função nessa imagem. Alguns estão reunindo essa cana, outros estão transportando essa cana, outros estão trabalhando na moagem da cana e outros estão responsáveis aí por conduzir os animais, né, o gado, para funcionar esse engenho, tá bom? Agora aí na página 37, a gente vai fazer a correção da última atividade do capítulo. Vocês teriam aí que registrar algumas atividades realizadas pelos 3 principais grupos formadores do nosso Brasil, que foram os indígenas, os africanos e os portugueses, tá bom? Então, algumas atividades aí realizadas pelos indígenas era a agricultura, a pesca, a caça, a coleta, algumas atividades essas que eram feitas antes da chegada dos colonizadores, né? E depois da chegada desses colonizadores, eles praticavam algumas missões religiosas, eles aprendiam a praticar a fé católica, a lei e a realizar também o trabalho segundo os modos europeus. Os africanos, eles praticavam agricultura, serviços domésticos, trabalhos como comerciantes nas lojas, pedreiros, carregadores nos engenhos, vendedores ambulantes, enfim, eles tinham diversas atividades, né, que eles realizavam naquele tempo. E os portugueses, eles trabalhavam como comerciantes, vereadores, soldados, religiosos, oficiais mecânicos, entre outras atividades,
tá bom? Então, nesse capítulo a gente viu um pouquinho sobre esse cotidiano dos habitantes do Espírito Santo em outros tempos. A gente viu que cada povo aí teve sua importância na formação da nossa identidade capixaba, que a gente tem hoje, a nossa cultura, os nossos costumes, são todos de influência desses povos que habitavam aqui no passado, né? E a gente ainda possui traços dessa cultura, dessa identidade capixaba até hoje, tá bom? Então, essa foi nossa aula de correção de hoje. Assistam com bastante atenção, porque a nossa atividadezinha vai ser já segunda-feira, tá? Então, prestem bastante atenção no vídeo, façam com calma, pause o vídeo na parte de alguma questão aí que você errou, que tenha que corrigir, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!